Minhas mãos tremem segurando este envelope amarelado enquanto centenas de pessoas me observam nesta festa de casamento. O som do meu próprio coração martela nos meus ouvidos, abafando a música da banda. Minha filha, linda no vestido branco caríssimo que ela mal sabe de onde veio o dinheiro, está a metros de mim, sorrindo para os convidados. Ela não faz ideia do inferno que estou prestes a desencadear. Sou Lúcia Maria dos Santos, 70 anos de vida, e cada ruga no meu rosto conta uma história que ninguém se deu ao trabalho de ler. Minhas mãos calejadas de décadas lavando roupa, passando ferro, cozinhando para uma família que me via como mobília, tremem agora não de fraqueza, mas de uma fúria silenciosa que fermentou durante meses de humilhação calculada. Construí uma vida inteira de invisibilidade, tijolo por tijolo, aceitando migalhas de afeto enquanto servia banquetes de amor incondicional. Não houve êxodo dramático quando meus filhos cresceram, nem despedidas chorosas, apenas uma deriva lenta e insidiosa, uma série de almoços cancelados e aniversários esquecidos que culminaram em um silêncio ensurdecedor até que, subitamente, quando pensaram que eu tinha dinheiro, todos voltaram com sorrisos que não alcançavam os olhos. O perfume enjoativo das flores brancas que enchem este salão luxuoso me sufoca. Cada arranjo custou mais do que eu ganhava em um mês inteiro de trabalho doméstico. Meus dedos apertam o envelope até que as pontas ficam brancas. Dentro dele, a verdade que vai explodir como uma bomba silenciosa. Alguém ri alto na mesa ao lado. O som me atravessa como vidro quebrado. Olho para minha filha mais nova, Marcela, resplandecente em seu vestido de 15 mil reais. Ela segura a mão do noivo com aquela delicadeza teatral de quem está sendo filmada. Câmeras profissionais capturam cada ângulo desta farsa. Um casamento de conto de fadas bancado pelo dinheiro que eles acreditam ter roubado de mim. Respiro fundo. O ar-condicionado gelado do salão contrasta com o calor que sobe pelo meu pescoço. É quase hora. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado me ouvindo. Comente seu nome e de onde você está assistindo. E confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Como cheguei aqui, neste momento de tensão máxima, segurando provas que vão destruir minha própria família? Tudo começou há 6 meses, quando ainda vivia na minha casinha simples no interior de Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette. Era uma tarde de terça-feira. Lembro bem porque terça era dia de feira. Eu voltava da cidade com minhas sacolas pesadas quando vi um envelope branco debaixo da porta. Meu coração deu um salto estranho. Não recebia correspondências havia meses, talvez anos. Dentro, uma carta da minha filha do meio, Aparecida. Mãe, precisamos conversar sobre seu futuro. Estamos preocupados com a senhora morando sozinha nessa casa velha. Vamos aí no fim de semana. Preocupados. A palavra soou falsa mesmo então, mas eu, tola, senti um calor no peito. Meus filhos vinham me visitar. O fim de semana chegou. Aparecida veio com o marido, Carlos. Meu filho Júnior trouxe a esposa, Simone. Marcela, a caçula, apareceu com o tal noivo novo, Rafael. Todos reunidos na minha sala pequena, sentados no sofá que eu mesma reformei com retalhos. Foi Júnior quem começou. Mãe, a gente tem uma proposta. Uma casa de repouso maravilhosa em Belo Horizonte. A senhora vai ter companhia, assistência médica, tudo o que precisa. Eu não preciso de casa de repouso, respondi, confusa. Estou bem aqui. Mas mãe Aparecida segurou minha mão com aquele aperto que parecia carinhoso mas era apenas estratégia calculada. A senhora está ficando velha. E se cair? E se passar mal? Quem vai cuidar? O discurso estava ensaiado. Cada palavra cronometrada. Vi nos olhos deles uma ansiedade que não era preocupação genuína, era outra coisa. Algo faminto. E a casa? Perguntei. A gente vende e usa o dinheiro para pagar a casa de repouso. É o melhor para a senhora. Ali, naquele momento, algo dentro de mim vacilou. Não foi desconfiança ainda, foi apenas um frio estranho na espinha. Mas eu, carente de atenção depois de anos de abandono, aceitei. Assinei os papéis que Carlos, advogado, trouxe já prontos. Me mudei em 2 semanas.
A tal casa de repouso era num bairro afastado de Belo Horizonte. Um lugar limpo, admito, mas não luxuoso. Os quartos eram pequenos, compartilhados. O cheiro de desinfetante e remédios velhos impregnava tudo. Foi no terceiro dia lá que encontrei a primeira pista. Eu estava na sala comum quando ouvi Aparecida falando ao telefone no corredor. Sua voz vazou pela porta entreaberta. Já vendemos a casa. 200 mil. Não, ela não sabe quanto conseguimos. Falamos que era só 150. A diferença a gente divide. Meu sangue congelou. 200 mil? Minha casinha valia tudo isso? E o dinheiro da aposentadoria dela? Você conseguiu o procuração? A voz de Simone, a nora, no viva voz. Carlos está providenciando. Vai ser tranquilo. Ela assina qualquer coisa que a gente pede. Fiquei paralisada na cadeira. O mundo pareceu inclinar sutilmente, como aquele primeiro tremor imperceptível antes de um terremoto devastador. Não foi uma explosão de dor, foi pior. Foi uma rachadura lenta e silenciosa na fundação de tudo que eu acreditava sobre minha família. Levantei devagar, voltei para o quarto compartilhado com outras duas senhoras. Sentei na beirada da cama dura. Minhas mãos estavam geladas apesar do calor do verão mineiro. Eles estavam me roubando. E foi assim que acabei aqui, nesta festa, segurando este envelope. Mas ainda falta contar como descobri o resto. Como planejei cada detalhe desta vingança. E como o destino, irônico e cruel, me deu armas que eu nem sabia que possuía. O mestre de cerimônias anuncia que em 5 minutos será o momento dos discursos da família. Minha vez está chegando. Olho para Marcela novamente. Ela ri, feliz, inconsciente. Por um segundo, quase sinto pena. Quase. Nos meses seguintes naquela casa de repouso, virei outra pessoa. Ou melhor, me tornei quem sempre deveria ter sido, alguém que não aceita ser descartada como lixo velho. Comecei a investigar. Discretamente. Silenciosamente. Descobri que além de venderem minha casa por valor muito maior do que me disseram, Júnior tinha conseguido uma procuração falsa para acessar minha aposentadoria. Todo mês, R$ 800 que eram meus iam direto para a conta dele. A casa de repouso, que me disseram custar 3 mil por mês, na verdade custava apenas 1.200. O resto, embolsavam. Mas isso era apenas a superfície. A ponta do iceberg da podridão. Foi Dona Geralda, minha colega de quarto, uma senhora lúcida de 82 anos que tinha sido advogada, quem me aconselhou. Lúcia, você precisa de provas. Não adianta só saber. Você precisa de documentos, de gravações. E foi o que fiz. Comprei um celular simples, daqueles que idosos usam. Aprendi a gravar conversas. Toda vez que meus filhos vinham me visitar, o aparelhinho estava ligado no bolso do meu avental. As visitas eram sempre breves, 15 minutos, 20 no máximo. Mas eram suficientes para captar confissões em diálogos despreocupados. A velha nem percebe que estamos tirando o dinheiro todo, riu Simone numa dessas visitas, enquanto Júnior fingia arrumar meu travesseiro. É incrível como ela é ingênua, completou Aparecida. Facilita nossa vida. Cada palavra era uma facada. Mas eu gravei tudo. Cada insulto. Cada risada cruel. Cada plano revelado em conversas que eles achavam que eu não entendia por estar velha e confusa demais. 2 meses depois de estar na casa de repouso, aconteceu algo inesperado. Marcela veio me visitar sozinha, o que era raro. Ela parecia nervosa, o que era ainda mais raro. Mãe, eu vou casar, anunciou, tentando sorrir. Com o Rafael. Lembra dele? Lembro, minha filha. E bem, a gente queria fazer uma festa bonita. Mas está caro. A gente pensou, já que a senhora não precisa mais de tanto dinheiro aqui. Ela olhou para os lados, mordendo o lábio. A senhora poderia emprestar pra gente? Eu prometo que devolvo. Emprestar? Com qual dinheiro? O dinheiro que eles mesmos estavam roubando de mim? Quanto você precisa, minha filha? Uns 20 mil. Para o salão, o buffet, o vestido. 20 mil reais. Mais do que eu juntaria em anos de aposentadoria. Eu vou pensar com carinho, respondi, sorrindo docemente.
Ela beijou minha testa e saiu rápido demais, como quem cumpre uma obrigação desagradável. Naquela noite, sozinha no quarto escuro enquanto Dona Geralda roncava suavemente na cama ao lado, percebi a extensão da armação. Eles não estavam apenas roubando o que eu tinha. Queriam tudo. Cada centavo. Cada memória. Cada migalha da minha existência. E aqui está o detalhe que ninguém esperava, nem eu. Não havia dinheiro para eles roubarem. 3 anos antes de tudo isso começar, antes de meus filhos subitamente se preocuparem comigo, algo extraordinário aconteceu. Eu, Lúcia Maria dos Santos, lavadeira aposentada, ganhei na Mega Sena. Não foi um prêmio pequeno. Foram 83 milhões de reais. Sim, você leu certo. 83 milhões. Eu nunca contei para ninguém. Nem para meus filhos. Nem para vizinhos. Apenas o gerente do banco sabia, e ele, profissional sério, manteve segredo absoluto conforme eu pedi. Investi o dinheiro, espalhei em aplicações seguras, comprei alguns imóveis em outras cidades através de empresas, e deixei apenas o suficiente na conta corrente para viver modestamente como sempre vivi. Por quê? Porque não contei. Porque mesmo antes de ganhar, eu já sentia a distância deles. Já percebia o desprezo velado. E alguma coisa, um instinto maternal ferido ou sabedoria acumulada de 7 décadas nesta terra, me disse para proteger aquele segredo. Como se meu coração já soubesse da podridão antes do meu cérebro aceitar. Então quando eles apareceram repentinamente querendo me colocar na casa de repouso, querendo cuidar do meu futuro, eu já sabia. Não eram meus filhos que tinham voltado. Eram abutres. E eu deixei. Deixei eles roubarem a aposentadoria. Deixei eles venderem minha casa. Deixei eles acreditarem que estavam me enganando com sucesso. Porque eu tinha um plano muito maior se formando na minha cabeça. Mas ainda faltava uma peça crucial do quebra-cabeça. Uma peça que eu só descobriria remexendo no passado. Um mês antes do casamento de Marcela, recebi uma caixa que Júnior trouxe desplicentemente. Achamos isso na casa antes de vender. São coisas velhas suas. Fotos. Papéis. Se quiser jogar fora, joga. Ele largou a caixa de papelão surrada no chão e foi embora sem abraço. Naquela noite, abri a caixa. Dentro, álbuns de fotos amareladas, certidões antigas, documentos da época que meu marido Geraldo era vivo. Ele tinha morrido 15 anos atrás, de câncer, e deixará apenas dívidas. Ou era o que eu pensava. No fundo da caixa, escondido dentro de um álbum de casamento, encontrei um envelope lacrado, com meu nome. Na letra de Geraldo. Minhas mãos tremeram ao abrir. Minha amada Lúcia. Se você está lendo isto, é porque já se passaram anos desde minha partida. Perdoe-me por não ter coragem de falar em vida, mas precisei proteger você da verdade que descobri. Nossos filhos. Lúcia. Eles não são o que pensamos. Encontrei cartas, conversas, planos. Anos atrás, ouvi Aparecida e Júnior discutindo como se livrar de nós quando ficássemos velhos para ficarem com herança que nunca existiu. Conversavam sobre casas de repouso baratas, sobre como nos convencer a assinar papéis. Eu quis te contar, mas você os amava tanto. Ainda ama. E eu não tive forças para quebrar seu coração enquanto ainda estava aqui. Por isso, criei um fundo fiduciário. Está no Banco Empresarial de Minas Gerais, Agência Central de Belo Horizonte. O gerente Carlos Henrique tem todos os documentos. São 300 mil reais, fruto de investimentos secretos que fiz durante anos, trabalhando horas extras que você nunca soube. O dinheiro é seu. Apenas seu. Inacessível para eles. Use se precisar. Use para viver com dignidade quando eu não estiver mais aqui para te proteger. Perdoe-me por morrer te deixando só com essa verdade. Com todo o meu amor eterno. Geraldo. As lágrimas caíram no papel velho, borrando algumas palavras. Meu Geraldo. Ele sabia. Ele sempre soube. E mesmo da sepultura, tentou me proteger. A dor daquela descoberta não foi o peso reconfortante de um livro amado nas mãos, foi um fardo de chumbo esmagando meu peito, roubando o ar dos meus pulmões. 15 anos morto e ele ainda cuidava de mim melhor do que meus próprios filhos vivos. No dia seguinte, pedi para Dona Geralda me acompanhar ao banco.
Usei a desculpa de resolver papelada da aposentadoria. O gerente Carlos Henrique, um senhor de 50 anos com óculos de aro fino, confirmou tudo. O fundo existia. 300 mil reais. Agora valendo quase 400 mil com os rendimentos acumulados. Meu marido foi um homem sábio, comentou o gerente. Ele criou esta proteção justamente prevendo situações familiares difíceis. O dinheiro é legalmente seu, senhora Lúcia. Intocável por terceiros. Somando com meus 83 milhões secretos, eu tinha recursos mais do que suficientes. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Foi ali, sentada naquele banco frio e impessoal, que o plano final tomou forma na minha mente. Um plano digno da paciência de 70 anos de vida. Um plano que envolveria advogados, investigadores particulares, e um palco perfeito para exposição pública. O casamento de Marcela. Nos 2 meses seguintes, agi em absoluto silêncio. Dona Geralda me ajudou a contactar um advogado especializado em direito de família e crimes contra idosos, Dr. Hélio Fonseca. Mostrei todas as gravações. Todos os documentos. As provas da venda fraudulenta da casa, da procuração falsa, do desvio da aposentadoria. Senhora Lúcia, Dr. Hélio analisou tudo com olhos experientes. Com este material, podemos não apenas recuperar tudo que roubaram, mas processá-los criminalmente. Isso é estelionato, apropriação indébita e crime contra idoso vulnerável. Eles podem pegar de 2 a 5 anos de prisão cada um. Não quero eles presos, respondi, surpreendendo, quero algo mais efetivo. Quero que eles percam o que mais valorizam. A ilusão de serem boa gente. A reputação falsa. O status social que construíram às minhas custas. E então contei meu plano. Marcela havia me convidado para o casamento, mais por obrigação social do que vontade genuína. Afinal, seria estranho a mãe não estar presente. Eu, claro, aceitei com humildade performática. Disse que usaria meu vestido de domingo, o único decente que tinha. O que ela não sabia era que eu havia contratado investigadores. E eles descobriram algo que mudaria tudo. Rafael, o noivo perfeito de Marcela, estava tendo um caso. Com a própria Aparecida. Minha filha do meio estava se relacionando com o noivo da irmã caçula havia 6 meses. As provas eram incontestáveis. Fotos em motéis, mensagens explícitas, comprovantes de hotéis. A podridão era ainda mais profunda do que eu imaginara. Mas havia mais. Os investigadores descobriram algo sobre Júnior. Meu único filho homem, o primogênito, tinha outro segredo: dívidas de jogo. 400 mil reais em dívidas espalhadas em cassinos clandestinos e agiotários. Ele estava roubando de mim não apenas por ganância, mas por desespero. E planejava, segundo conversas interceptadas, aplicar um golpe final. Falsificar um testamento meu deixando tudo para ele. Cada descoberta era uma camada nova de traição. Cada verdade revelada, um círculo adicional neste inferno familiar que eu mesma havia criado ao amá-los incondicionalmente demais. Você já descobriu que as pessoas que deveriam te amar na verdade te desprezavam há anos? Como você reagiria se descobrisse que sua família inteira conspirou contra você, e que dentro desta conspiração havia ainda mais traições, irmã contra irmã, cada um querendo puxar o tapete do outro? Se você está me acompanhando até aqui, deixa um comentário contando. Você também já foi traído por alguém que amava? Sua história importa para mim. Quero ler nos comentários. A resposta veio numa tarde de agosto, 3 semanas antes do casamento. Dr. Hélio me ligou. Senhora Lúcia, há algo mais que preciso contar. Algo delicado. Fui ao escritório dele. Ele estava sério demais, o que me assustou. Nos nossos investigações dos documentos antigos da sua família, encontramos certidões, exames médicos velhos do hospital onde seus filhos nasceram. Ele pausou, escolhendo palavras. Júnior não é filho biológico do seu marido Geraldo. O silêncio encheu a sala como água gelada. O tipo sanguíneo não bate. É impossibilidade genética. Fizemos teste de DNA com material que conseguimos coletar discretamente. Júnior é filho de outro homem. O mundo girou. Sentei na cadeira antes que minhas pernas cedessem. A senhora sabia? Não, minha voz saiu fraca.
Eu nunca, nunca traí Geraldo. Nunca. Dr. Hélio me mostrou documentos médicos. Na época do nascimento de Júnior, eu tinha ficado internada uma semana antes do parto por complicações. E naquele hospital, naqueles anos 70 caóticos do interior, houve erros. Trocas. Júnior não era meu filho biológico. Era filho de outra mulher. Uma troca acidental no berçário que nunca foi descoberta. Meu filho real, segundo os investigadores descobriram, havia crescido em outra família, numa cidade vizinha. Hoje um homem de 46 anos que nem sabia que existia eu. E Geraldo? Ele morreu sem saber. A carta dele mencionava nossos filhos, incluindo Júnior. A ironia cruel queimou minha garganta. Eu tinha criado, amado, sacrificado tudo por um filho que geneticamente não era meu, enquanto meu filho verdadeiro estava em algum lugar do mundo, desconhecido. E este filho que criei com tanto amor agora estava me roubando, me humilhando, planejando me destruir. Mas aqui está o detalhe que me fez decidir incluir esta informação no meu plano de vingança. Júnior sempre foi o favorecido. Sempre teve o melhor. O único homem, o primogênito, o orgulho da família. Aparecida e Marcela cresceram na sombra dele, sempre sentindo que valiam menos. E agora ele planejava roubar herança que não existia, usando sua posição de filho homem para manipular as irmãs. Revelar que ele não era filho biológico seria justiça poética. Destruiria o pedestal que ele mesmo construiu. Mostraria que toda aquela pose de herdeiro legítimo era baseada numa mentira biológica, assim como seus planos eram baseados em mentiras morais. Mas eu precisava pensar. Será que deveria usar essa informação? Era cruel demais? Ou era exatamente o nível de verdade devastadora que esta situação exigia? Passei 3 dias ponderando. E então, lembrei das gravações. Das risadas deles sobre minha ingenuidade. Das conversas sobre me descartar. Do desprezo absoluto nas vozes deles. Sim, eu usaria tudo. Cada munição que o destino colocou nas minhas mãos. A semana do casamento chegou. Marcela estava frenética, preocupada com cada detalhe da festa que seria no salão mais luxuoso de Belo Horizonte. Um casamento de 100 mil reais bancado pelo dinheiro roubado de mim e por dívidas que o pai dela, o pobre Rafael, havia assumido sem saber da traição da noiva com a cunhada. 2 dias antes do evento, finalmente contei para Marcela sobre o presente especial que preparei. Minha filha, eu vou fazer um discurso no seu casamento. Para te homenagear. Ela pareceu surpresa, mas aceitou. Ah, mãe, não precisa. Eu insisto. É importante para mim. E assim, consegui meu espaço oficial no cronograma. Entre o jantar e a valsa dos noivos, haveria o discurso da mãe da noiva. Na manhã do casamento, vesti não o vestido de domingo surrado que Marcela esperava, mas um vestido elegante azul marinho que comprei especialmente. Nada extravagante, mas digno. Arrumei o cabelo num salão decente. Coloquei os brincos de prata que Geraldo me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Dona Geralda me acompanhou. Ela seria minha testemunha. Minha aliada. Minha âncora de sanidade no meio do furacão que estava prestes a desencadear. Dr. Hélio também estava presente, disfarçado de convidado comum. E 2 oficiais de justiça, também a paisana, estrategicamente posicionados nas saídas do salão. Tudo estava preparado. Cada peça no lugar. Como num tabuleiro de xadrez onde o peão finalmente se torna rainha. O casamento começou às 19 horas. Cerimônia evangélica. Pastor falando sobre amor incondicional e família abençoada. Tive que morder a língua para não rir da ironia. Marcela estava linda, admito. O vestido caríssimo valorizava sua figura. Rafael, o noivo traído sem saber, sorria apaixonado. Aparecida, a irmã traidora, estava na primeira fila com um vestido vermelho berrante. Júnior, o primogênito impostor, ao lado da esposa Simone. Todos ali, reunidos, sem a menor ideia do julgamento que estava prestes a acontecer. O jantar foi servido. 120 convidados comendo e bebendo, conversando animadamente. A banda tocava. Tudo perfeito. Tudo falso. Então o mestre de cerimônias anunciou. E agora, um momento muito especial. A mãe da noiva, Dona Lúcia,
preparou algumas palavras para o casal. Levantei. Minhas pernas estavam firmes. Meu coração, curiosamente, estava calmo. 70 anos de vida me ensinaram que a verdade, quando dita na hora certa, tem um peso que nenhuma mentira consegue contrapor. Peguei o microfone. O salão silenciou. Boa noite a todos. Meu nome é Lúcia Maria dos Santos, e sou a mãe da noiva. Minha voz saiu clara, sem tremor. Hoje é um dia muito especial. O casamento da minha filha caçula. E eu, como mãe, preparei um presente único. Um presente de verdade. Marcela sorriu, sem entender. Mas antes de dar este presente, preciso contar uma história. A história de uma mãe que trabalhou a vida inteira para dar tudo aos filhos. Que lavou, passou, cozinhou, limpou. Que se sacrificou em silêncio, acreditando que amor materno era eterno e incondicional. Alguns convidados começaram a se mexer nas cadeiras, desconfortáveis. Esta mãe ficou viúva e continuou sozinha. Seus filhos cresceram e partiram. Raramente ligavam. Raramente visitavam. Até que um dia, 6 meses atrás, eles voltaram. Todos juntos. Preocupados. Júnior empalideceu. Aparecida olhou para Simone. Queriam colocá-la numa casa de repouso. Para seu próprio bem, disseram. E ela, carente, aceitou. Assinou papéis. Vendeu a casa. Confiou. Peguei o envelope amarelado da bolsa. O silêncio no salão era absoluto agora. Mas o que esta mãe não sabia era que seus filhos estavam roubando dela. Venderam a casa por 200 mil e disseram que foram 150. Desviaram a aposentadoria dela. Mentiram sobre o preço da casa de repouso. Riram dela nas costas. Projetei na tela grande atrás de mim. A mesma que exibia fotos românticas do casal, as primeiras gravações. As vozes de Aparecida e Simone falando sobre dividir a diferença ecoaram pelo sistema de som profissional. Não. Marcela sussurrou, levantando. Espera, minha filha. Ainda tem mais. Projetei mensagens. Comprovantes bancários. Documentos da procuração falsa. Tudo ampliado, visível para todos os 120 convidados. Vocês estão vendo aqui o roubo sistemático que meus próprios filhos executaram contra mim, uma senhora de 70 anos, nos últimos 6 meses. Carlos, o genro advogado, tentou se levantar. Isso é difamação. Isso é verdade documentada. Doutor Hélio se levantou, identificando-se. Doutor Hélio Fonseca, advogado da senhora Lúcia. Cada documento aqui é real e já foi apresentado ao Ministério Público. Estelionato, apropriação indébita e crime contra idoso vulnerável. Pena de 2 a 5 anos de reclusão. Júnior ficou branco. Simone começou a chorar. Mas espera, continuei, minha voz ganhando força. Tem um detalhe especial sobre esta família amorosa. Projetei as fotos seguintes. Rafael e Aparecida entrando em motel. Abraçados. Beijando-se. Mensagens íntimas. O salão explodiu em murmúrios chocados. Rafael levantou, cambaleando. O que? Aparecida? Marcela gritou. Um grito agudo de dor pura. Virou-se para a irmã. Você, com ele. Com meu noivo. Aparecida não conseguiu negar. As provas eram incontestáveis. 6 meses de caso. Minha voz cortou o caos. Enquanto planejava este casamento, sua irmã traía você com seu futuro marido. Família é maravilhosa, não é? Mas eu não tinha terminado. E por último, meu filho querido Júnior. O primogênito. O orgulho da família. Júnior me olhou com terror nos olhos. Ele sabia que algo pior estava vindo. Você tem 400 mil reais em dívidas de jogo. Cassinos clandestinos. Agiotários. E estava planejando falsificar meu testamento para roubar uma herança que nunca existiu. Projetei os documentos. As dívidas. As ameaças de agiotários. Os rascunhos do testamento falso encontrados no computador dele. Simone virou para o marido, incrédula. 400 mil. Você disse que eram só 30. Mas tem um detalhe ainda mais interessante sobre você, Júnior. Respirei fundo.
Esta seria a bomba final. Você não é meu filho biológico. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Houve uma troca no berçário do hospital em 1979. Erro médico. Você foi trocado com outro bebê. Exames de DNA confirmam. Você não é meu filho de sangue, nem filho do Geraldo. É filho de outra família que nunca descobriu a troca. Júnior desabou na cadeira. Seu rosto estava cinza. Durante 46 anos, criei você como meu filho. Te dei tudo. Te amei incondicionalmente. E você, biologicamente um estranho, me retribuiu com roubo, desprezo e humilhação. As lágrimas finalmente vieram. Não de tristeza, mas de liberação. De uma dor antiga finalmente expressa. Então aqui está meu presente de casamento, Marcela. A verdade. Toda ela. Sobre seus irmãos. Sobre seu noivo traidor. Sobre a família podre que construímos juntos. Peguei outro envelope da bolsa. E quanto ao dinheiro que vocês tanto cobiçaram? A herança pela qual me humilharam? Tenho uma notícia. Abri o envelope, mostrando extratos bancários. Eu ganhei na Mega Sena há 3 anos. 83 milhões de reais. Nunca contei para vocês porque meu coração, meu instinto de mãe ferido, já sabia que vocês me amavam pelo que eu podia dar, nunca por quem eu era. O salão explodiu em exclamações chocadas. E meu falecido marido, Geraldo, que vocês mal se lembravam, deixou um fundo fiduciário de 400 mil reais para mim. Inacessível para vocês. Porque ele, no leito de morte, já sabia da podridão de vocês. Júnior tentou falar, mas não conseguiu. Aparecida chorava. Marcela estava em estado de choque, segurando a mesa. Então aqui está o que vai acontecer agora. Doutor Hélio. Meu advogado se levantou, lendo de um documento oficial. Júnior Santos, Aparecida Santos Silva e Carlos Silva, vocês estão sendo formalmente notificados de processo criminal por estelionato, apropriação indébita e crime contra idoso. O Ministério Público já tem todas as provas. Vocês têm direito a advogado e serão intimados oficialmente nos próximos dias. Os oficiais de justiça se identificaram, entregando as notificações. Quanto ao dinheiro roubado, continuei, será devolvido integralmente. A casa será recomprada ou o valor ressarcido com juros e correção. Minha aposentadoria será restaurada. E vocês pagarão as custas processuais. Olhei para Marcela, que me encarava com lágrimas escorrendo pela maquiagem cara. Filha, você não participou diretamente do roubo, mas pediu 20 mil emprestados sabendo que eu estava supostamente falida numa casa de repouso. Então você também sabia, de certo modo, que algo estava errado. Mãe, Seu casamento é baseado numa mentira. Seu noivo te traiu com sua própria irmã. Seus irmãos me roubaram para bancar esta festa. Nada aqui é real, Marcela. Nada. Rafael tentou se aproximar dela, mas Marcela o empurrou violentamente. Não encosta em mim. Não encosta. Voltei minha atenção para todos os convidados. 120 pessoas testemunhando o colapso de uma família. Eu poderia ter resolvido isso em particular. Poderia ter processado em silêncio. Mas vocês me humilharam publicamente. Me trataram como lixo descartável. Me fizeram sentir invisível, inútil, um peso. Minha voz quebrou, mas continuei. Então eu escolhi este palco. Este casamento caro. Este momento perfeito e falso. Para mostrar a todos vocês quem são as pessoas que sorriem para a sociedade mas apunhalam a própria mãe idosa pelas costas. Devolvi o microfone ao mestre de cerimônias, que estava paralisado. Quanto ao meu dinheiro, os 83 milhões, vou distribuir entre instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados, asilos decentes, casas de apoio, programas de proteção contra abuso familiar. Olhei para Júnior, Aparecida e Carlos. Vocês não verão um centavo. Nunca. E o mundo inteiro agora sabe exatamente quem vocês são. Peguei minha bolsa, dei o braço para Dona Geralda, e caminhei em direção à saída. Atrás de mim, o salão explodiu em caos. Gritos. Acusações. Choro. O casamento dos sonhos de Marcela desmoronando em tempo real.
Do lado de fora, o ar fresco da noite de Belo Horizonte encheu meus pulmões. Dona Geralda apertou minha mão. Você foi corajosa, Lúcia. Não fui corajosa. Fui apenas honesta. Finalmente. Doutor Hélio nos alcançou, sorrindo. Os processos seguirão. Com as provas que temos, é caso ganho. Eles vão ressarcir tudo e provavelmente pegar pena alternativa, prestação de serviços comunitários, já que são réus primários. E a verdade sobre a troca do Júnior? Perguntei. O filho biológico que nunca conheci. Se quiser, podemos localizar. Mas isso é sua decisão. Pensei sobre isso. Em algum lugar existia um homem de 46 anos que era geneticamente meu filho, que nunca soube que foi trocado, que tinha sua própria vida, sua própria família. Seria justo destruir o mundo dele também? Ou seria melhor deixar algumas verdades enterradas? Vou pensar, respondi. Por enquanto, quero apenas paz. Nas semanas seguintes, a história se espalhou. Jornais locais cobriram o casamento do escândalo. Redes sociais explodiram com opiniões. Alguns me chamaram de cruel. Outros, de heroína. Júnior, Aparecida e Carlos foram processados criminalmente. As provas eram irrefutáveis. Aceitaram acordo com o Ministério Público, ressarcimento completo dos valores roubados, prestação de serviços comunitários em asilo de idosos por 2 anos, e fichas criminais permanentes. A humilhação social foi pior que a punição legal. Carlos perdeu clientes no escritório. Aparecida foi demitida do trabalho. Júnior teve que vender o carro e o apartamento para pagar as dívidas de jogo. Marcela anulou o casamento antes mesmo de oficializar. Rafael tentou se explicar, mas ela não quis ouvir. Aparecida e ela nunca mais se falaram. E eu? Eu saí da casa de repouso. Aluguei um apartamento confortável em Belo Horizonte, próximo à Dona Geralda. Não ostento riqueza, não preciso. Continuo vivendo de forma simples, mas digna. Parte do dinheiro foi realmente para instituições de caridade. Criei uma fundação em nome de Geraldo, meu falecido marido, para combater abuso financeiro contra idosos. Ajudamos dezenas de pessoas em situações similares à minha. Outro dia, estava no mercado quando vi Marcela. Ela me viu também. Ficamos paralisadas no corredor de massas. Ela se aproximou devagar. Estava mais magra, com olheiras. Mãe! Marcela! Silêncio constrangedor. Eu sinto muito. Por tudo. Eu não sabia da extensão do que Júnior e Aparecida estavam fazendo. Mas eu deveria ter desconfiado. Deveria ter te visitado mais. Deveria ter. Deveria ter me amado. Completei. De verdade. Não por obrigação ou interesse. Ela começou a chorar. Eu te amava. Eu amo. Mas fui egoísta. Tão egoísta. Olhei para minha filha caçula. A menina que criei, embalei, amamentei. A mulher que contribuiu, mesmo que indiretamente, para minha humilhação. Marcela, perdão não apaga o passado. E confiança, uma vez quebrada desta forma, não se reconstrói facilmente. Eu sei. Mas posso tentar? Posso te provar que mudei? Vi sinceridade nos olhos dela. Ou queria ver. Talvez fosse apenas uma mãe desesperada procurando qualquer migalha de amor real em meio aos destroços. Você pode tentar, respondi lentamente. Mas vai ser no meu tempo. Nos meus termos. E com muita terapia para nós duas. Ela assentiu, esperançosa. Não sei se Marcela e eu conseguiremos reconstruir algo. Talvez sim. Talvez não. Júnior e Aparecida nunca mais tentaram contato. E honestamente, não sinto falta. Mas Marcela, ela era mais nova. A mais influenciável. Ou talvez eu seja apenas uma velha tola procurando desculpas para não perder todos os filhos de uma vez. Sobre o filho biológico que nunca conheci, decidi não procurar. Doutor Hélio me deu nome e endereço, mas guardei num envelope lacrado. Se um dia ele descobrir por conta própria e quiser me conhecer, a porta estará aberta. Mas não vou destruir sua vida com verdades inconvenientes. Algumas feridas, aprendi aos 70 anos, não precisam ser abertas para serem reconhecidas.
Hoje, 6 meses após o casamento do escândalo, vivo com Dona Geralda num apartamento de 2 quartos. Ela virou minha melhor amiga. Fazemos caminhadas matinais no parque. Assistimos novelas. Reclamamos das dores nas juntas e rimos de piadas ruins. Tenho mais vida agora, aos 70, do que tive nas últimas 2 décadas. O dinheiro da Mega Sena está bem investido. A fundação ajuda pessoas reais. Minha aposentadoria voltou para minha conta. A casa foi recomprada, e aluguei para uma família jovem por preço simbólico. Quanto ao perdão, algumas pessoas me perguntam se perdoei meus filhos. A verdade, perdão é complicado. Não é um interruptor que você liga e pronto. É um processo longo, doloroso, que exige que a outra pessoa reconheça genuinamente o erro e mude de verdade. Júnior nunca se desculpou. Aparecida me enviou uma carta pedindo perdão, mas era superficial, cheia de justificativas. Marcela é a única que está realmente tentando. Então respondo: estou no caminho do perdão. Não cheguei lá ainda. Talvez nunca chegue completamente. E está tudo bem. Perdão não é obrigatório para seguir em frente. O que importa é que recuperei minha dignidade, minha voz, meu lugar no mundo. Não sou mais a mãe invisível que limpava em silêncio. Não sou mais o capacho emocional da família. Não sou mais a velhinha coitada descartável. Sou Lúcia Maria dos Santos. 70 anos. Sobrevivente. Guerreira. Dona do meu próprio destino. E se tem algo que aprendi com tudo isso é: amor sem respeito não é amor. É exploração disfarçada de laço familiar. E quanto mais velha você fica, menos tempo tem para aceitar migalhas de afeto de quem deveria te oferecer banquetes. Outro dia, estava na varanda do apartamento tomando café quando Dona Geralda comentou: você virou celebridade, Lúcia. Vi 3 reportagens sobre casos parecidos com o seu. Sua história está ajudando outras pessoas. Era verdade. Recebi cartas de idosos em situações similares. Alguns me pedindo conselhos. Outros apenas agradecendo por expor publicamente um problema que é silenciado por vergonha familiar. Uma senhora de 82 anos de Curitiba me escreveu: Dona Lúcia, seus filhos também estão roubando de mim. Mas tenho medo de denunciar. Tenho medo de ficar sozinha. Respondi cada carta. Orientei cada pessoa a procurar ajuda legal. Nem todos têm 83 milhões escondidos, mas todos têm direito à dignidade e proteção da lei. Criei um pequeno grupo de apoio online. Idosos pela Dignidade. São 17 pessoas, por enquanto. Nos reunimos virtualmente toda terça-feira. Compartilhamos histórias. Choramos juntos. Rimos também. E planejamos como se proteger de famílias predatórias. O trabalho me deu propósito. Algo que eu não tinha havia anos. No mês passado, Marcela me convidou para almoçar. Fomos num restaurante simples, não em lugar caro como ela preferia antes. Ela pagou com o próprio dinheiro, do trabalho que conseguiu numa loja de roupas. Mãe, comecei terapia. Ela me contou. Estou entendendo muita coisa. Sobre mim. Sobre como fui criada para valorizar aparências. Sobre como nunca aprendi o que era amor de verdade. E o Rafael? Perguntei. Bloqueei. Nunca mais quero ver. Aparecida também. O que ela fez foi imperdoável. Comemos em silêncio por alguns minutos. Mãe, eu não espero que me perdoe. Nem sei se mereço perdão. Mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. Não pela herança, porque sei que não vai ter herança para mim. Mas porque finalmente entendi que magoei a única pessoa que sempre se sacrificou por mim. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. E sinto muito. Muito mesmo. Por ter sido cega. Por ter sido egoísta. Por não ter te visto. Segurei a mão dela por cima da mesa. Minha mão velha e calejada sobre a mão jovem e macia dela. Marcela, transformação leva tempo. Não espero que mude da noite pro dia. Mas se está realmente tentando, isso já é um começo. Foi um almoço pequeno, simples. Mas foi o primeiro momento genuíno que tive com ela em anos. Talvez décadas. Não sei se reconstruiremos um relacionamento de mãe e filha. Não sei se a confiança voltará. Mas pela primeira vez em muito tempo,
Tenho uma esperança pequena, frágil, de que talvez nem tudo esteja completamente perdido. Quanto a Júnior e Aparecida, não houve reconciliação. Júnior me enviou um e-mail formal devolvendo os valores roubados, mas sem uma palavra de desculpas genuínas. Aparecida simplesmente desapareceu da minha vida. E está tudo bem. Às vezes, o melhor para uma ferida infectada é cortar o que está necrosado. Dói. Sangra. Mas permite que o saudável sobreviva. A vida seguiu. As estações mudaram. O escândalo virou história antiga. Novos escândalos dominaram as conversas de fofoca. Mas para mim, aquele casamento foi um divisor de águas. O momento onde deixei de ser vítima e me tornei protagonista da minha própria história. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Ainda tenho 70 anos. Ainda tenho rugas. Ainda tenho cabelos brancos. Mas meus olhos têm um brilho que não existia antes. Um brilho de quem sabe seu valor. De quem não aceita mais ser diminuída. Recebi uma proposta para escrever um livro sobre minha história. Estou considerando. Não pelo dinheiro, mas pela possibilidade de ajudar outros idosos que sofrem em silêncio, acreditando que são obrigados a aceitar abuso apenas porque vêm de família. Dona Geralda acha que devo escrever. Sua história precisa ser contada, Lúcia. Quantas outras Lúcias existem por aí, invisíveis, sendo exploradas, sem coragem de reagir? Ela tem razão. Quantas? Quantas mães estão neste momento sendo manipuladas por filhos gananciosos? Quantos pais estão assinando documentos sem entender, confiando cegamente em quem deveria protegê-los? Quantos idosos estão presos em casas de repouso inadequadas enquanto seus bens são dilapidados? Quantos testamentos estão sendo falsificados? Quantas aposentadorias desviadas? O abuso financeiro contra idosos é uma epidemia silenciosa. Ninguém fala porque há vergonha envolvida. Vergonha de admitir que a própria família te rouba. Vergonha de reconhecer que seu amor foi explorado. Vergonha de expor publicamente o fracasso dos laços familiares. Mas eu quebrei esse silêncio. E ao quebrar, abri caminho para outros quebrarem também. Então sim, vou escrever o livro. Vou contar cada detalhe, cada dor, cada traição e cada momento de reconstrução. Se minha história salvar uma pessoa de passar pelo que passei, terá valido a pena. Ontem, estava organizando papéis antigos quando encontrei uma foto. Era do meu casamento com Geraldo, há 49 anos. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Olhando para aquela foto, me perguntei, o que aquela Lúcia jovem pensaria da Lúcia de 70 anos? Acho que ela ficaria orgulhosa. Não pelo dinheiro. Não pela vingança espetacular. Mas pela coragem de, depois de 7 décadas de silêncio, finalmente gritar. Geraldo, onde quer que esteja, espero que também esteja orgulhoso. Você tentou me proteger mesmo depois de morto. E eu honrei esse cuidado ao me proteger dos predadores que criamos juntos. Perdoe-me por ter falhado em criar filhos melhores. Perdoe-me por ter amado demais a ponto de cegar. Mas saiba que finalmente aprendi a me amar também. E talvez esse seja o verdadeiro final desta história. Não a vingança. Não a exposição pública. Não o dinheiro recuperado. O verdadeiro final é uma mulher de 70 anos olhando no espelho e finalmente gostando de quem vê. É uma mulher que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Que idade não é sinônimo de fraqueza. Que sabedoria acumulada é uma arma poderosa quando usada corretamente. É uma mulher que transformou dor em propósito. Traição em missão. Humilhação em empoderamento. Sou Lúcia Maria dos Santos. E esta é minha história de invisibilidade, traição e renascimento. Agora me conta, você acha que fui longe demais ao expor minha família publicamente daquela forma? Se você descobrisse que as pessoas que te criaram sempre te desprezaram e roubaram de você, conseguiria perdoar ou a vingança seria inevitável? Já passou por algo parecido com pessoas que amava? Como você reagiu? Essas perguntas me atormentam até hoje. Fiz o certo? Fui cruel demais? Deveria ter resolvido em particular? Não tenho todas as respostas. Apenas sei que, naquele momento, no auge da humilhação e dor, aquela foi a única forma que encontrei de recuperar minha dignidade. De fazer justiça não apenas para mim,
mas para todos os idosos invisíveis que sofrem em silêncio. Você teria feito diferente? Teria perdoado e seguido em frente? Ou teria reagido de forma ainda mais drástica? E se você é um filho ou filha lendo isto, te pergunto, como você trata seus pais idosos? Você realmente os ama? Ou são apenas uma obrigação inconveniente? Você os visita por amor genuíno ou por interesse futuro? Porque um dia, você também envelhecerá. E a forma como trata seus pais hoje é a forma como seus filhos te tratarão amanhã. Esse ciclo é cruel, mas é real. Obrigada por me ouvir até o final. Esta foi minha história, e cada palavra aqui é verdadeira. São histórias de pessoas reais que passaram por situações extremas e encontraram força para seguir em frente. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor se inscreva no canal. Posto histórias reais de superação, vingança e justiça toda semana aqui. E me conta nos comentários, você já viveu algo parecido? O que você teria feito no meu lugar? Adoro ler suas histórias também. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes que vão te fazer refletir. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca é velho demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para exigir respeito. E nunca é errado escolher sua própria dignidade acima de laços familiares tóxicos. Sua vida tem valor. Sua história importa. E você merece amor verdadeiro, não migalhas disfarçadas de obrigação familiar. Se você está passando por algo similar, procure ajuda. Existem órgãos de proteção ao idoso, delegacias especializadas, advogados que trabalham pro bono, grupos de apoio. Você não está sozinho. E se você é jovem e está lendo isto, olhe para seus pais. Realmente olhe. Eles estão bem? Estão sendo respeitados? Ou estão sofrendo em silêncio esperando que alguém finalmente os veja? Seja esse alguém. Seja a pessoa que quebra o ciclo de negligência e abuso. Seja a filha ou filho que seus pais merecem, não o predador que eles temem. Porque no final, quando você estiver velho, com 70, 80, 90 anos, tudo que restará são as escolhas que fez, o amor que deu, o respeito que mostrou, e aquela pessoa olhando de volta no espelho. Você vai gostar dela? Eu, Lúcia Maria dos Santos, 70 anos, finalmente gosto. E isso, no final das contas, vale mais que 83 milhões de reais.